Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nessa aula nós iremos tratar sobre o país em que vivemos. Nada melhor que estudar sobre o nosso próprio país, né? Nós trataremos sobre alguns temas como os conceitos de Estado, nação, país e território. Trataremos também sobre o que é soberania nacional, o que é um Estado-nação. Vamos ver detalhadamente os três poderes, quais são as funções de cada um desses três poderes. Então vamos lá. A atual bandeira nacional é um dos símbolos do Brasil e foi criada em 1889, após a proclamação da República, inspirada na antiga bandeira do Império. E a bandeira do Brasil Império é a nossa bandeira atual, né? A estrutura política do Brasil. O Brasil é um Estado-nação que tem a República como forma de governo. Essa forma de governo onde é o governante que é eleito pelo povo, né? Esse termo vem do latim res publica, ou seja, bem comum a coisa pública, certo? O presidencialismo como sistema de governo e a democracia como regime que norteia as relações entre o povo e o governo. A gente tem que perceber que essa estrutura ela foi construída ao longo da nossa história, certo? Essa organização política, então, é comum a muitos outros países, né? E assim, compreendê-la nos permite entender melhor as relações da própria política aqui no Brasil e no mundo atual, certo? É muito importante que a gente entenda, né, sobre essa estrutura política, certo? É importante a gente saber também que os 4 símbolos oficiais do Brasil são a bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional e o brasão da República, certo? Então, para vocês que não conheciam aí os 4 símbolos oficiais do Brasil, temos aí o selo nacional, essa imagem, as armas nacionais do Brasil e a bandeira nacional e o hino nacional. Pessoal, quando se deve escrever Estado com letra maiúscula? O significado desse termo Estado com letra maiúscula é diferente do termo escrito com letra minúscula. Por quê? Vamos ver. Escrevemos essa palavra com letra inicial maiúscula para designar o conjunto de instituições políticas e administrativas que regulam a convivência dos habitantes de um país. Compõe o Estado os órgãos encarregados de elaborar as leis e de colocá-las em práticas empregando a justiça. O Estado conta com as Forças Armadas, que são instituições responsáveis pela defesa do território e pela organização interna, certo? Então, o termo Estado é um termo que vem do latim status, modo de estar, situação, condição, né? Data do século XIII e se refere a qualquer país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Esse aí é o conceito de Estado, um conceito mais complexo, certo? O termo Estado com letra minúscula essa letra minúscula inicial serve para designar as divisões políticas e administrativas do território nacional. A gente está vendo aí ao lado aí o mapa do Brasil com suas divisões políticas, né? Então, nós temos aí as 5 macro-regiões e essas 5 macro-regiões divididas, cada uma com seus estados.
O Brasil atualmente está dividido em 27 unidades federativas, certo? Sendo 26 estados e o Distrito Federal. Ok? Estado e soberania. Para ser reconhecido e respeitado, um Estado deve buscar sua soberania. Soberania nada mais é do que a autonomia para instituir as normas e leis a serem cumpridas dentro do seu território. E é reconhecido esse poder por parte de outros estados, né? Os outros estados precisam reconhecer esse poder. Assim, chamamos de Estado soberano aquele que não reconhece nenhum poder superior a ele, tanto interna quanto externamente, certo? Então o Brasil, ele só vai continuar sendo um Estado soberano se ele não reconhecer nenhuma força superior a ele, tanto aqui dentro quanto lá fora. Então a gente vai notar aí que o Estado precisa de determinados elementos para existir, né? Precisa de um território, precisa do povo, precisa dessa soberania, certo? E nação? O significado de nação. É comum referir-se aos povos nativos do Brasil como nações indígenas. Porém, isso ocorre porque o termo nação é utilizado para denominar grupos de indivíduos que, por manterem laços étnicos, históricos e culturais comuns, constroem uma identidade dita nacional. Por outro lado, um dado grupo pode manter características culturais comuns, como a língua e a religião. Porém, somente esse fato, no entanto, não determina a formação de uma nação, que é caracterizada pelo sentimento comum aos seus integrantes, que os une e os faz sentir pertencentes a um mesmo povo. Então, pessoal, em outras palavras, a gente pode dizer que nação é uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria de um agregado de indivíduos, com base num território, uma língua e com aspirações materiais e espirituais comuns. Certo? O país e o território. Chamamos de país o território geograficamente delimitado e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. O território de um país é o espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce sua soberania. O solo continental e insular, que são as ilhas, o subsolo, que está abaixo da superfície do solo, o espaço aéreo, que está acima da superfície, e o território marítimo, que são os mares e os oceanos, compõem o território de um país. O território é delimitado por fronteiras. Essas fronteiras, que podem ser naturais, como um rio ou uma montanha, podem ser também políticas, estabelecidas por meio de acordos entre as partes envolvidas. As fronteiras também podem ser alteradas ao longo do tempo, através de acordos diplomáticos ou através de conflitos armados. Limite ou fronteira? Essas duas palavras são sinônimos? Tem muita gente que acha que sim, porém elas têm significado diferente. Embora muitas vezes sejam tratadas como sinônimos, as palavras limites e fronteiras têm significados diferentes. O limite corresponde à faixa em que divide extensões territoriais e não pode ser habitado. Nessa imagem ao lado aí seria o branco, né? Essa linha em branco dividindo o território A e o território B. Esse em branco é o limite. A fronteira, por sua vez, geralmente é habitada e constitui uma área ou região ao longo do limite. Então, essa área em amarelo é a fronteira. Ali sim pode-se construir casas e ali pode então ser habitado. É uma região próxima do limite, certo?